Nós vivemos num mundo de ideias. Por que nós vivemos no mundo de ideias? Nós vivemos no mundo de ideias, pois tudo aquilo que existe ao nosso redor são ideias. Para que possa entender o do porquê vivemos no mundo de ideias, é necessário revelar a definição da palavra ideia. A definição da palavra ideia é: ideia é a representação mental de uma coisa concreta ou abstrata. Repetindo, ideia é a representação mental de uma coisa concreta ou abstrata. O que são representações mentais de coisas concretas? Alguns exemplos de representações mentais de coisas concretas são cadeira, caderno, cachorro, aranha e abacaxi. O que são representações mentais de coisas abstratas? Alguns exemplos de representações mentais de coisas abstratas são amor, filosofia, ignorância, valor e esperança. Nós vivemos no mundo de ideias e, pergunto, onde habitam as ideias? Por serem ideias representações mentais de coisas concretas e abstratas, as ideias habitam no interior da nossa mente. Tudo ao nosso redor são coisas. Para todas as coisas que existem no mundo, o homem associou para cada uma dessas coisas ideias. Se ideias são representações mentais de coisas concretas e abstratas habitando no interior de nossas mentes, isso significa que as ideias não existem no mundo real. Se as ideias não existem no mundo real, elas nada mais são do que ilusões. Imaginemos Tarzan, o rei da selva. Imaginemos que o Tarzan nunca tenha visto outro ser humano. Imaginemos que não exista mais nenhum ser humano sobre a face da Terra e o Tarzan seja o único sobrevivente. Certa feita, caminhando pela selva, Tarzan se depara com um carro. Você sabia que para o Tarzan o carro não existe? Alguém poderá dizer: como o carro para o Tarzan não existe se diante dele temos um? Respondo: o que está diante do Tarzan não é um carro. O que está diante do Tarzan é uma coisa. Isso porque o Tarzan não aprendeu a ideia carro, não aprendeu as ideias roda, lanterna, volante, porta, retrovisor e muitas outras coisas. Como tais ideias estavam na mente das pessoas e, extinta a humanidade, tais ideias desapareceram. Já as crenças... O que é crença? Segundo o dicionário, crença é um ato ou efeito de crer, fé religiosa, convicção íntima. O termo crença está muito associado à religiosidade, porém, você sabia que tudo aquilo que uma pessoa faz no seu dia a dia é motivado pelas crenças? Por que uma pessoa viaja de avião? Uma pessoa viaja de avião porque ela crê, ela acredita que o piloto do avião está habilitado a pilotar a aeronave. Por que uma pessoa chupa um sorvete? Uma pessoa come um sorvete porque ela crê, acredita que o sorvete foi produzido numa fábrica higienizada. Por que uma pessoa atravessa uma ponte? Uma pessoa atravessa uma ponte porque ela crê, acredita que a ponte foi bem construída e não irá desabar aos seus pés. Tudo, absolutamente tudo que uma pessoa faz no seu dia a dia é motivado pelas crenças. Por essa razão que crença não está única e exclusivamente relacionado à religiosidade.
A teoria filosófica da não crença tem uma máxima que a define. Essa máxima nada mais é que a definição do termo crença. Para a teoria filosófica da não crença, a definição de crença é: crença é uma ideia que se supõe verdadeira. Repetindo, crença é uma ideia que se supõe verdadeira. Ou seja, quando uma ideia representa a verdade, ela se transforma numa crença. Se ideias são representações mentais de coisas concretas e abstratas, e crença nada mais é que uma ideia que se supõe verdadeira. As crenças habitam no interior da mente, não existindo no mundo real. Portanto, as crenças nada mais são do que uma ilusão. No âmbito emocional, temos dois tipos de crenças que são: 1. Crenças fomentadoras de culpa. 2. Crenças que levantam o astral. As crenças fomentadoras de culpa são aquelas que, uma vez cultivadas, tornam a pessoa infeliz. Exemplo: o sujeito é homossexual e acredita que a homossexualidade é pecado. Se um homossexual acredita que a homossexualidade é pecado, vai se sentir culpado toda vez que se sentir atraído por outro homem. As crenças que levantam o astral são aquelas que, uma vez cultivadas, tornam a pessoa feliz. Exemplo: o sujeito é homossexual e acredita que a homossexualidade foi criada por Deus. Se um homossexual acredita que a homossexualidade foi criada por Deus, não vai se sentir culpado toda vez que se sentir atraído por outro homem. Todas as ideias-crenças são criações de seres humanos imperfeitos. Por ser cada ser humano único, as ideias-crenças criadas são de naturezas das mais diversas. Para cada ideia-crença fomentadora de culpa, haverá uma ideia-crença a ela relacionada que levantará o astral da pessoa. Por essa razão, afirmo: o mundo é um grande shopping center de ideias-crenças. Imaginemos: estou caminhando pelo shopping center de ideias-crenças, que é o mundo, quando me deparo com a seguinte ideia-crença: quem comer pizza de mussarela, quando morrer, vai parar nos quintos dos infernos. Eu adoro pizza de mussarela. O que acontecerá comigo se eu começar a cultivar essa ideia-crença? Me sentirei muito infeliz, por ser essa uma ideia-crença fomentadora de culpa. Continuo a caminhar pelo shopping center de ideias-crenças, que é o mundo, quando me deparo com a seguinte ideia-crença: comer pizza de mussarela com moderação não faz mal à saúde. Eu adoro pizza de mussarela. O que acontecerá comigo se começar a cultivar essa ideia-crença? Me sentirei muito feliz, por ser essa uma ideia-crença que irá levantar o meu astral. Como as ideias nada mais são do que representações mentais de coisas concretas e abstratas, como as crenças nada mais são do que ideias que se supõem verdadeiras, como as ideias-crenças habitam no interior da mente e, quando a mente padece, desaparecerão, não existem no mundo real. Portanto, as ideias-crenças nada mais são do que uma ilusão. Sendo as ideias-crenças ilusões e o ser humano necessita da ilusão para dar um sentido à sua vida, o que determinará se uma pessoa será feliz ou infeliz serão as ideias-crenças que cultivará. Se cultivar ideias-crenças fomentadoras de culpa, sofrerá. Se cultivar ideias-crenças que levantam o astral, se alegrará. Portanto, aconselho: jogue fora as ideias-crenças fomentadoras de culpa e
Comece a cultivar ideias-crenças que levantam o astral. Só assim poderá dar um abraço caloroso na felicidade. Seja feliz já!